Então, muito bom dia, sejam bem-vindas. Mais uma vez a gente está aqui, né, nos nossos treinamentos semanais. Essa semana nós vamos falar sobre o plano para vender confeitaria em junho e julho. A gente vai falar aqui sobre as festas juninas, sobre Copa do Mundo. Vocês viram que ontem foi, né, a pauta de ontem, né, a pauta quente de ontem foi a convocação. Então, agora, oficialmente, as coisas realmente começam a se movimentar e a gente precisa estar de olho em tudo que está acontecendo. Então, por que que eu gosto de falar de junho e julho? Porque praticamente é uma coisa que está muito casada. E só passando aqui para lembrar, essas aulas semanais, elas contam com o patrocínio e o apoio do Instituto MRV, do Instituto LCN e do Hub Social. Então, me diz uma coisa, vocês aí, a gente acabou de sair de uma campanha do Dia das Mães, tal. Escreve aqui no chat para mim o que que vocês estão sentindo para junho? Vocês já estão pensando em junho? Vocês já estão imaginando o que vão fazer em junho? Ou nada na cabeça, nenhum pensamento ainda? O que que vocês estão pensando para junho? Me deixem saber. Vão colocando aqui no chat quais são as ideias para junho e julho. Priscila esperando o treinamento de sábado, mas não tem nem nada na cabeça ainda, Priscila. Vamos lá, eu quero saber um pouquinho mais do que vocês estão, qual a expectativa, né, de vocês em relação a esses próximos meses. Começando a testar receitas juninas, isso é bom. Que a ideia é que vocês comecem a entrar dentro desse pensamento, dessas possibilidades que a gente tem aí agora na sequência, nesse próximo período. Arisa, típico, Arisa, deixa eu ver o que que a Arisa botou aqui. Cardápio típico junino e para a Copa, caixa de brigadeiros, seleções com sabores comuns em alguns países. Pô, que legal, Arisa, bacana, hein? Estou pensando em Dia dos Namorados e campanhas juninas e julinas também. Já tenho em mente alguns cardápios de possibilidades. Tem algumas receitas juninas, mas não pensei. Bom, tem muita gente que vai fazer Dia dos Namorados, tem gente que não faz. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? De o que que vale a pena colocar energia e o que que não vale a pena. É obrigado a fazer tudo? Ninguém é obrigado a nada, inclusive nenhuma dessas campanhas. Muqueca, vai arrumar o que fazer. Muqueca já querendo arrumar confusão com um cachorro que está lá do outro lado da rua. Silvia faz cookies temáticos para a Copa, adaptando os sabores de cada país que escolhi. Serão 6. Bacana. Vamos pensar em outras coisas aqui também. Então, o que que a gente tem que pensar aqui nesses 2 meses, nesse compilado de meses? Junho, nós temos os namorados, a gente tem as festas dos santos aí, né? A gente tem aí Santo Antônio, tem São João, tem São Pedro. Então, dá para aproveitar isso o mês inteiro. Temos a Copa do Mundo que começa. Julho, a gente ainda tem um pedaço de Copa. A gente tem Dia dos Avós. A gente tem outras datas também em julho que dá para fazer algumas brincadeiras com essas datas. Muitos dos estados ainda continuam com festa junina, então a gente pode trabalhar muito bem esses 2 meses, ao contrário de que muita gente, ai, porque é férias, não sei o quê, realmente tem férias, mas é aquela velha história, a gente que tem que buscar as oportunidades atrás disso.
É uma temporada que em muitos lugares do país já começa a esfriar, então você tem também esse apelo de produtos mais voltados para o frio. Não é o caso de alguns lugares do norte, mas região sudeste para baixo, a gente pode trabalhar com isso, com essa pegada de inverno. Então, assim, são todas essas opções, essas frentes que a gente tem que perceber e como que funciona o lugar que a gente mora, né? E o que que é mais importante você pensar? Que quem planeja agora, em maio, é quem realmente vai faturar em junho e julho. Por quê? Porque as coisas estão em cima. Junho começa, gente, praticamente em 12 dias. Então, a gente tem simplesmente pouco mais de 2 semanas para a gente, menos de 2 semanas inteiras, para a gente se preparar para o que vem aí. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se eu me preparo agora, se eu planejo meus produtos, eu preparo preço, eu preparo narrativa, eu preparo as minhas fotos, ou seja, eu preparo as minhas campanhas. Então, e sempre aquela coisa, toda vez que você decide coisas em cima da hora, qual que é a sensação? Vocês não têm aquele sentimento deixei dinheiro em cima da mesa. A maior parte das pessoas que fazem as coisas atropeladas sempre fica com essa sensação de que poderia vender mais e não vendeu. Por quê? Porque está sempre correndo atrás do rabo. Então, ou seja, quando resolve colocar alguma coisa para jogo, as outras colegas já estão na frente. A concorrência já chegou antes. Quem aqui já teve esse sentimento de colocar uma campanha no ar sabendo que estava atrasada e sempre aquela sensação de que, vou fazer agora para ver no que dá? Muita gente faz isso. E isso é o que separa realmente empresária de quem está fazendo uma coisa meia boca, achando que aquilo não é um negócio. Entendeu? Então, assim, essa é a grande diferença. E depois existe aquele monte, aquele mar de lamentação. Ai, porque não deu, ai, porque não sei o quê. Não deu porque você não se planeja, simples assim. Entendeu? Então, é aquela velha história. O teu resultado, muitas vezes, ele é simplesmente proporcional à dedicação que você tem para o teu negócio, ao que você se propõe a fazer. Se a organização do teu negócio, o planejamento não é uma prioridade para você, então se contente com o resultado que você colhe. É simples assim. Ninguém planta cenoura esperando colher abóbora, esperando colher beterraba. Então, é exatamente isso, minha gente. É exatamente isso. O que você faz, o plantio que você faz, é a colheita do teu resultado. Então, se você não faz nada, é isso que vai rolar. Então, vamos pensar aqui, ó, em junho. Em junho, nós temos que começar a pensar o seguinte: temos três oportunidades aqui. Temos Dia dos Namorados, já entra a Copa, que já começa dia 11 de junho, né? E se estende aí. Nós temos dias específicos dos nossos jogos. Temos as festas juninas, que praticamente as festas juninas elas começam, né, a borbulhar ali no dia 13 de junho, com o dia de Santo Antônio, e ali vai seguindo firme o mês inteiro. Então, eu pergunto para vocês que estão aqui: todo mundo vai trabalhar Dia dos Namorados ou já vai direto para a festa junina? E a questão toda é o seguinte, gente, os jogos têm que, tipo assim, a questão de vender Copa tem que ficar bem antenada
para a questão da data dos jogos, tá? Para fazer ações pontuais naquelas semanas onde que vai ter os jogos. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, me falem aqui também, Dia dos Namorados. O que que vocês pensam para o Dia dos Namorados? E isso é uma campanha que tem que ser muito bem feita. Por quê? Porque você tem que prestar muita atenção no perfil de consumidor que você atende. Porque conforme o perfil do consumidor que você atende, sabe, não é uma caixinha de brigadeiro que vai agradar, gente. Uma caixinha de brigadeiro, você está vendendo para quem? Sabe, é isso que vocês têm que pensar sobre isso. Caixinha presenteável e cestas de chocolate. Tá, mas Rosane, você tem que pensar o seguinte: quem é esse teu público? Quem vai dar uma caixinha de. Eu não sei o que seria essa caixinha presenteável. O que que seria uma cesta de chocolate? Então, são coisas que a gente tem que pensar o seguinte: para quem eu quero vender? Qual que é o perfil do meu público? Será que essa pessoa compraria esse tipo de presente para o namorado? Que seja, por exemplo, você tem um público de mulher, né? Então, por exemplo, assim, a mulher vai comprar de você e tudo mais e vai presentear. Será que ela presentearia o namorado dela com uma caixinha de chocolate? Ou essa caixa de chocolate é para complementar o presente que ela vai dar? Como que é isso? Naná, pensei em abordar hospedagens em restaurantes para oferecer um gesto de hospitalidade aos clientes no Dia dos Namorados. Excelente, porque aí você vende no volume para as pessoas que querem levar um mimozinho, alguma coisa assim. Já tive aluna que se deu muito bem com um motel, tá? É um nicho muito bom. Cesta de coração com um bolo de chocolate com cobertura, junto com trufas e pão de mel e brownie. É isso que eu penso, sim. Eu penso nesse aspecto. É, o teu público compraria um bolo para que tipo de comemoração? A pessoa vai cortar esse bolo? Como é que é? É para o namorado mandar de manhã para casa da namorada? Como que é isso? Entendeu? O que acontece que vocês têm que pensar na experiência de consumo das pessoas. Quando a gente pensa em tudo que a gente está falando aqui, tá, gente? Estou falando aqui de Dia dos Namorados, estou falando de Copa, estou falando de festa junina. Tudo isso daqui é ancorado vamos dizer assim, em perfil de cliente e também vamos colocar assim, perfil de cliente e experiência do cliente. Ó, vamos lá, a Rosane está falando, ó, ursinho e frutas. Amiga, qual que é o teu público? Qual que é o teu público? Deus me livre se eu recebesse um ursinho, gente. Eu recebi um único urso com 16 anos, o rapaz não teve chance nenhuma. E isso que era adolescente. Mas pensa o seguinte, um urso. De repente, as tuas clientes são clientes maduras. Será que ela vai comprar um troço que tem um urso para dar para o marido dela? Pode ser que sim. Mas eu quero pensar, eu quero que você faça esse exercício, Rosane, no sentido de pensar o seguinte: o perfil das pessoas que compram de mim presentearia com um urso, entendeu? É essas coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Ó, eu tinha pensado em cesta para o Dia dos Namorados, mas meu público é feminino e adulto. Não acho que seria o caso. Porque você tem que pensar o seguinte: ó, Dia dos Namorados vai ser numa sexta-feira, né?
É, é, aí, o que que acontece? A cesta, de repente, para a pessoa mandar para casa, poderia até ser. Mas, de repente, aqui, essas questões você tem que pegar e colocar. Prefiro colocar minha energia na Copa e na festa junina. Na minha opinião, é relativo. Aqui, os ursos flores possuem bastante saída. Mas é justamente isso que eu estou falando, Juliana. É relativo mesmo. A gente tem que ver o perfil do cliente da gente. Se o perfil do teu cliente dá urso, ok. A Mirtz que está aqui na aula, a tua cliente daria urso? Acho que não, porque é uma cliente mais madura, entendeu? Então, assim, justamente esse é o ponto. A gente tem que entender muito o perfil do consumidor que a gente tem. Se o teu fez sentido, ótimo, você já identificou com isso. Então, é essas coisas que a gente tem que ter esse conhecimento profundo para o tipo de público que a gente atende. Entendeu? Não tem certo, não tem errado. Mas é justamente vocês fazerem esse tipo de análise, que é fundamental. Estou vendo com floricultura para incluir biscoitos decorados e recheados para complementar junto com o buquê. E as meninas que trabalham com cestas. Ótimo, porque aí você não depende de vender para consumidor final e você vende grandes volumes. Isso é legal. Então, gente, assim, o que que eu fico às vezes cutucando vocês aqui e provocando a reflexão é que é justamente isso, é, é esse ponto que vocês têm que começar a pensar justamente nos hábitos de consumo do nosso cliente, do perfil de cliente que a gente já domina e no perfil do cliente que a gente quer atrair. Vocês entendem? Do tipo do perfil de consumo. E outra coisa, o tipo da geração que a gente tem hoje. Gente, a geração Z hoje, ela valoriza muito experiências. Coisas com muito propósito e tudo mais. Então, assim, a gente tem que começar a analisar o que está acontecendo no nosso entorno para a gente poder tomar decisões, tá? Então, assim, a gente pensa mais do que tudo hoje em como proporcionar uma experiência para as pessoas do que simplesmente a gente se colocar tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente decide vender, colocar tudo num troço e vender para a pessoa. Então, isso é muito importante, sabe? E outra coisa que eu penso, quando você pensa na experiência, comece a olhar também para outros lados, outras coisas, outras marcas, outras coisas, para vocês poderem ter ideias, entendeu? Então, é isso que é uma coisa que pensa que você vai começar pensando nisso, nesses pontos aí que são bem interessantes. Mas a gente volta a esse debate aqui, ó. Então, assim, o que que aqui a nossa, eu já estava até falando aqui, ó. Essa parte dos presenteáveis, né? Então, assim, o que eu acho, meu ponto de vista, presenteáveis, caixas com embalagens muito cuidada. Eu acho que a embalagem, principalmente nessa parte dos namorados, é uma coisa que é muito forte, que deve ser colocada com um ponto de atrativo muito interessante. Qualquer caixa, qualquer kit, qualquer bolo individual, qualquer coisa que você vá nesse sentido, faça uma boa curadoria de embalagem, porque senão isso não vai vender, gente. Sabe? Então, assim, isso daqui é uma coisa que é muito importante para você pensar,
nesse ponto aí. Então, aqui, eu coloquei aqui, ó. Ixi, escrevi errado aqui, namorada ou namorada. Perfil que valoriza a estética e cuidado na apresentação. E aí você tem que pensar até o seguinte nas narrativas que você vai usar. Porque você pode colocar, por exemplo, presentes que não sejam o presente. é, o presente individual, o presente pode ser o presente que vai ser o presente complementar. Ou você entrar numa narrativa de que, por exemplo, assim, sei lá, eu posso fazer uma caixa de bombom, sendo que eu posso incluir algo especial aqui, o teu presente, encaixar aqui nesse kit, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas, mais uma vez, como eu falo para vocês, a embalagem, ela é fundamental, ela tem um papel super importante nesse ponto desse tipo de data, Dia dos Namorados. Então, prestem muito atenção nas escolhas que vocês vão utilizar. Então, e aquela velha história, a partir de 2 de junho, eu coloco ali, ó, entrou a semana, começa já a trabalhar a comunicação para fazer essa venda. A Copa. A Copa, eu fiz um levantamento aqui. Gente, eu não sou muito boa desse negócio de Copa do Mundo. Eu peguei realmente isso tudo aqui no Google. Se tá certo, se não tá, não sei. Não deu tempo de eu confirmar com o Miguel, tá? O que eu vi é o seguinte, parece que são 39 dias que vai acontecer isso. É, tem 3 datas de jogos já fechados para o Brasil. Miguel me falou agora há pouco, mandou mensagem, falou que é isso mesmo, que depende desses resultados aí para ver o que, que rola depois, tá? Então, por exemplo, a gente já tem dia 13 de junho, que é Brasil e Marrocos. Esse jogo aqui vai cair justamente, gente, no dia de Santo Antônio. Então, dá para amarrar uma narrativa aí. Nós temos, depois dia 19 de junho, tem o Brasil e Haiti. E no dia 24 de junho, que também é dia de São João, a gente tem Escócia e Brasil. Então, o que que eu pensei aqui para vocês elaborarem, vocês definirem o pensamento em relação a produtos que vocês querem fazer? A gente tem que pensar o seguinte: tem família reunida para assistir jogo, tem, e hoje a gente tem que pensar o seguinte: pode ter famílias, grupões, amigos, mas tem famílias pequenas. A gente tem estabelecimentos também que estão cheios. Então, como que você pode pensar nisso? Ofertas que diferenciem esse tipo de produto. Você pode pensar que você pode ofertar algo para atender condomínios que vão transmitir os jogos, isso é muito comum hoje em dia, os bares, os restaurantes, ou seja, o que que eu poderia ofertar para estabelecimentos esse fornecimento? Entendeu? É a mesma coisa que a gente estava ali com a ideia do Dia dos Namorados para ofertar para hotéis, para ofertar para motéis, enfim, tem essa possibilidade, restaurantes, um mimosinho, alguma coisa. Sim, tem essa possibilidade. Então, dentro da Copa do Mundo, também você pode ser a fornecedora do estabelecimento pensando em produtos que você, por exemplo, você vai chegar ali, você vai fazer uma venda e a pessoa destrincha aquilo ali e ela vai dar como um mimo ou alguma coisa assim, alguma ação especial do estabelecimento dela. E você pode pensar aí nessas questões do kit família. A Arisa falou dos brigadeiros temáticos. Gosto disso também, Arisa. Só que se você tivesse algo para complementar, nem que fosse de um outro fornecedor, eu acho que seria interessante, porque a gente tem que pensar o seguinte: os jogos vão ser à noite. Quando a gente tem jogo de tarde, a gente tem um comportamento de
dessa comemoração, um jeito de comer até diferente, que cabe até aquele ar de uma festinha. Mas pensa o seguinte, por que que de repente na minha comemoração à noite, a menos que seja algo assim mais elaborado, tipo uma festa do condomínio, alguma coisa assim, eu vou comprar uma caixa de brigadeiro temático para colocar na minha casa para a hora do consumo, na hora do jogo. Vocês concordam comigo? Vocês, como consumidoras, imagine, você compraria uma caixa de brigadeiro para compartilhar na hora do jogo? O jogo, se eu não me engano, se eu não me engano, o Miguel falou que o jogo. Ah, tá aqui, tem os horários aqui, ó. É 21h30 e 19 horas. Lenovo falou que compraria com certeza. Por que com certeza que você compraria uma caixa de brigadeiro e não outras coisinhas, como de repente um salgadinho, alguma coisa assim? Entendeu? Eu acho, meu ponto de vista, a menos que fosse um grupão para eu receber mesmo um grupo de amigos, para eu ter uma mesinha bacana, tal, não sei o quê, eu acho que dificilmente essa família vai pensar em comprar uma caixa de brigadeiro temático. Entendeu? A menos que seja realmente um eventinho para acontecer ali. Então, por exemplo, se você tiver, voltando aqui no caso do exemplo da Arisa, de repente você montar um combo estratégico Copa do Mundo, onde você tenha os brigadeiros, mas você consiga encaixar outros produtos, isso seria complementar, entendeu? Aí faria sentido. Mas de forma isolado, eu acho meio perigoso, meio inseguro. Então é isso que vocês têm que pensar. Galera que faz o biscoito. Pode ter, de repente, um biscoito ali, em formato de bola, não sei o quê, não sei o quê. Acho legal. Mas pense num biscoito salgado, na introdução de um biscoito salgado. Aí vamos pensar o seguinte: eu posso muito bem misturar o meu combo junino com um apelo de Copa do Mundo. Por quê? Porque as datas se conversam. Tá fazendo sentido, Arisa? Você já tinha pensado nesse aspecto? Entendeu? Então, assim, os mini cookies, alguma coisa é legal. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar justamente nesse negócio aqui. Nossa, tudo escrito em caixa alta é difícil até de ler. Mas, o Lenovo, eu falei justamente isso. O brigadeiro, ele encaixaria em festa maior, em comemoração com grupos maiores. Mas, por exemplo, dificilmente uma família compraria. Aí ela restringe a ofertar algo para um público específico, entendeu? Rosângela, tem biscoitos temáticos, pensei em fazê-los coloridos com as cores da Copa e tenho biscoitos salgados para tomar com a cerveja. Sim, inclui o salgado. É. Acho que o combo com biscoitos salgados, mini cookies e decorados, porque vai ter torcedores adultos e criança. Mas olha só, Gente, vocês não vão querer fazer o Neymar no biscoito decorado, né? Parem de ser louca. Entendeu? Pode fazer coisas muito simplesinhas assim que funciona. Tá certo? Não vão pirar o cabeção aí, coisa simples. Gente, vamos pensar juntando festa junina, na semana ali da Copa, você pode criar um kit junino que tenha coisa salgada, que tenha. Ó, inclusive, quem vai estar no workshop de sábado,
A Vanessa vai ensinar um bolo salgado, tá? Um bolo salgado junino. Então, por exemplo, vamos pensar, independente do tamanho desse combo, desse kit que você faça, você pode incluir o bolo salgado, que é um negócio super legal, entendeu? Você já tem uma pisão salgada ali. Aí você coloca biscoitos, por exemplo. Ah, quero fazer biscoito decorado. Faz em formato de bandeirinha. Sabe aquelas bandeirinhas que a gente faz para festa junina? Super simplesinha, que é só aquele quadradinho assim que tem o buraco no meio, assim. Faz verde e amarelo. Então, assim, simplifica o teu trabalho, junta um troço, faz uma coisa só. Então, que você pode trabalhar isso, de repente, o mês inteiro. E utilizando, juntando a copa também nesse pacote. Entendeu? Que a ideia aqui, gente, eu sempre quero trazer para vocês, provocar o pensamento de vocês no sentido de otimizar a produção e não criar um monte de coisas. Então, coisas que vocês podem aproveitar a expertise de vocês e juntar. Não ter assim, por exemplo, vou fazer um cardápio para a Copa, vou fazer um cardápio junino. Às vezes você pode juntar isso. Chegou na semana ali que tem os jogos, você adapta o teu junino àquele tema. Entendeu? É uma ideia. Mas eu quero fazer tudo separado. Não, tá certo, amiga, faz. Tá tudo bem. Eu só estou dando uma ideia das possibilidades que vocês têm para poder facilitar essa execução, para que vocês não fiquem muito presas em termos de produção, tá certo? Olha aí, ó, a focaccia que a Vanessa ensina, a caponata que está lá também no mesmo, pãezinhos para acrescentar nos kits, seria uma boa opção. Olha, eu vou dar uma ideia até de uma aluna minha. Ela vai fazer os kits dela, né? De festa junina. Ela falou que ela vende sempre muito bem. E ela tem muito próximo dela uma moça que faz mini cachorrinho quente, mini hamburguinho. E tudo que eu disse que é muito interessante, porque ele já vem todo selado, né? Prontinho, embaladinho individualmente, seladinho, e é só aquecer no micro-ondas. Então, por exemplo, ela vai comprar dessa pessoa para incluir nos kits delas. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é muito legal também. Você não necessariamente que você precisa fazer tudo. Você pode entrar com fornecedores parceiros, compra da pessoa, incluindo o teu kit. Então, é uma coisa assim que é possível. Você não necessariamente você tem que fazer tudo. Isso, Rosângela, da focaccia, da caponata, gosto muito. Eu acho que super funciona. Você pode, inclusive, por exemplo, assim, tem os grissines, que você pode comprar até no Sam's Club. Coloca lá na embalagem legal, entendeu? Amarra ali com verde e amarelo. Porra, tá lindo, entendeu? Já passa ali, já vai compondo isso daí, trazendo. Sabe? É uma coisa que super dá. Então, pensem um pouquinho assim, gente, mais fora da caixa, não no meu produto óbvio, mas principalmente volto a esse ponto. Pensem na experiência de consumo das pessoas. Isso é fundamental para você definir e você ter sucesso nas ações que vocês têm, tá? Então, isso é bem importante. Aqui, ó, vamos voltar aqui nas festas juninas, em picos que a gente tem que pensar direitinho, né? A gente tem os três santos: Santo Antônio, São João, São Pedro. Então, assim, isso daqui dá para brincar com esse santo aqui o mês inteiro para fazer as ações. Entendeu? Então, assim, pensem bem o quanto que a gente pode fazer isso. E lembrando, eu até coloquei aqui, gente, a temporada de festa junina, vocês sabem, vai dar julho, ainda tem festa junina. Por quê? Porque geralmente os lugares, pelo menos aqui em Vitória, é uma coisa de louco, porque não dá conta.
Até porque as igrejas não conseguem fazer as festas, né? Que geralmente é muito atrelada à festa de igreja, né? As barracas, coisa, os bairros e tudo mais. Então, como é muito, e é todo mundo quer ganhar o seu dinheiro, então, assim, não dá para ficar preso só no mês de junho. Então, e acaba estendendo que julho sempre rola umas festas ainda em cima disso. Então, dá para trabalhar bem em cima disso daqui, dá para trabalhar em cima das narrativas. Ai, Jússia, eu tenho alunas que não trabalham porque a questão de santo e tudo mais. Gente, tá tudo bem, ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Eu trago aqui como uma oportunidade de venda, entendeu? Então, você veja. O que que você pode fazer aí em relação a isso? E dá para fazer muita coisa legal usando essas datas aqui ao longo do mês para gerar narrativa e gerar pico de vendas. Gente, dia de Santo Antônio é muito comum, né? As simpatias de Santo Antônio. Então você pode brincar aí com bolinhos que tem a aliança dentro. Ixi, dá para fazer tanta coisa em relação a isso. É, mas é aquela coisa, você tem que se preparar com antecedência. E olha só a narrativa: você está vendendo ali para o Dia dos Namorados, para quem já está amarrado, né? E para o dia de Santo Antônio, você vai vender para aquelas que ainda não arrumaram namorado. Entendeu? Para as amigas, para fazer uma brincadeira, cortar o bolo junto, ver quem tira a aliança. Então, assim, a gente tem que, acima de tudo, pensar na contextualização das coisas, em como eu venderia, qual que é a narrativa que eu vou usar para a questão dessa oferta. Como que eu vou trazer isso? Como que eu vou brincar com isso? Entendeu? Então, por exemplo, assim, você pode ter um cardápio também junino pré-estabelecido. Ter coisas que saem toda semana, sim, mas como a gente tem aqui 3 datas ao longo do mês, a gente pode ter produtos específicos para cada semana dessa daqui, justamente para gerar um pico de venda diferenciado, gerar uma narrativa diferente. Então, por exemplo, assim, um bolinho de amêndoas com a aliança dentro. Eu vou vender na semana de Santo Antônio. Aí na semana de São João não vai ter. Mas lá para a semana de São João, eu guardei um bolo específico na manga. Aquele bolo de milho brulê lá que a Vanessa vai ensinar. Aquele lá eu vou vender, fazer uma ação específica para a semana de São João. Entendeu? Para São Pedro, vou criar um outro troço aqui pensando em outro um sabor que vai ter só ali para aquela semana de São Pedro. E aí os outros sabores volantes fixos para a semana inteira, para o mês inteiro. Então, isso é uma coisa que é interessante vocês pensarem em algo como o efeito novidade, para você gerar movimento toda semana. E aí a gente pensa julho. Muita gente acha, porque julho é parado, porque julho tem férias, mas, gente, julho tem férias, mas tem gente comendo. Então, a gente não pode subestimar isso em hipótese nenhuma. Julho está aí. Então, assim, julho tem tantas datas que você pode brincar com elas. Então, assim, a gente sabe que pode continuar aqui brincando com as festas juninas, mas a gente, assim, eu trago aqui até essa brincadeira aqui, ó. A gente tem dia 7 de julho, dia de chocolate. Gente, eu já fiz alguns, acho que, sei lá, tem uns 3 anos, né? Quem é aluna aí minha sabe, que a gente sempre trabalha uma oferta especial no dia do chocolate, ações especiais, e sempre dá muito bom o dia do chocolate. Você pode fazer uma ação de um cardápio, de combo, de coisas, por exemplo, para a pessoa fechar a festa ali nesse dia para entrega futura. O dia da pizza, Júcio, o que tem a ver o dia da pizza? Gente.
Dia da pizza. Vou catar umas pizzarias aí para eu fornecer meu produto aí para ser o brinde da pizzaria no dia. A galera que do biscoito decorado monta kit aí de montagem de pizza para as crianças. Temos a final da Copa do Mundo, que vai ser em julho. Dia 20 tem Dia do Amigo. Você pode criar uma ação especial com o Dia do Amigo para trabalhar essa questão de voucher, de indicação, alguma coisa, tudo que gera ação de movimento de cliente. E uma data que tem sido uma data excelente ao longo dos anos é dia 26 de julho, que é Dia dos Avós. É uma data muito boa, muito boa. Se você não quiser trabalhar nenhuma data aqui desse mês, essa é uma data que eu recomendo fortemente que faça, porque essa é uma data que tem dado bom para muitas alunas minhas que têm trabalhado essa data. Sabe, ao longo dos anos, é uma data que realmente está vindo com força. E lembrando, aqui, mais do que nunca, tem uma narrativa afetiva. Então, é mais, vamos dizer assim, o storytelling que vende do que o produto em si. Lógico, você tem que pensar esse produto muito bem pensado, mas mais do que isso, é um produto pensado nessa questão do afeto. E dos tempos que a gente está vivendo, porque muita gente ainda vem com aqueles biscoitos com cara de vó, de óculos, que não sei o quê. Gente, as vós, hoje em dia, as vós estão muito bem. Vai em qualquer escola aí que você vai ver as vós aí carregando o neto para cima e para baixo, as vó tudo de roupa de ginástica, tudo ativa, tudo bem pra caramba. Então, cuidado com a narrativa que você conta, que você vem aqui com uma historinha de vovó de lá de 1950, que não cola mais. Então, mais do que nunca, é pensar justamente nessa narrativa do afeto. O que que eu posso ofertar, que às vezes vai para além do doce, vai para um caderno de memórias, vai para coisas assim que você complemente e que tragam essa aproximação. Então, pensa um pouco nisso daí, um momento do neto com as avós, uma coisa que eles possam compartilhar, entendeu? Então, assim, isso é mais importante do que qualquer outra questão. E vocês têm que desconstruir essa questão de vó velhinha, tá, gente? Vó velhinha. Eu vou dar um exemplo para vocês. A avó da Maria tem 88 anos. Ela só não é mais para frente porque ela tem um problema de mobilidade na coluna e tudo mais. Mas a véia é fogo na roupa. Foi semana passada, semana retrasada. Ela fez uma cirurgia, uma infiltração na lombar, tal, não sei o quê, que se não melhorasse, a bicha ia ficar de cadeira de rodas. A gente todo preocupado, todo mundo meio desesperado, né? Assim, isso foi na segunda-feira, tá? Voltou para casa. Sexta-feira, 2 horas da tarde. Sexta-feira dessa mesma semana. Ligou para Maria. Maria, corre aqui para casa, que nós vamos lá para o shopping, porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Vamos lá tomar café gostoso, ver o que que tem de novidade nas lojas. Vem para cá correndo. Sexta-feira a Vé estava batendo perna lá no shopping com Marinha. Semana passada já de novo. Isso que na segunda a bicha estava para ir para ficar de cadeira de rodas. Entendeu? Então, gente, desconstrói isso dessas veinhas aí, porque as velhas estão tudo para frente. Aí a Luísa está falando que abandonou esses cortadores de avó velhinha. Então, assim, tem toda uma outra pegada, assim, que dá para gente pensar nesse sentido, entendeu? As pessoas estão muito mais ativas hoje em dia.
Então, é uma narrativa maravilhosa, é uma data muito boa, aliás, mas pensem na narrativa de venda dessa venda, porque tem que tomar esse cuidado aí que é muito importante, tá, gente? É, aí a gente. Aqui o que que eu estava pensando aqui, ó. Alguns pontos aqui, ó. Perfil de quem compra. A gente tem, ó, netos, filhos, netos, bisnetos. Então, e isso também tem esse ponto. É um público que não barganha quando o produto tem sentido, entendeu? Porque vai comprar, vai pagar. A minha avó, tal, não sei o quê. Então, assim, se você tem uma coisa bem pensada, bem legal, isso vai transformar em venda. Então, eu coloquei aqui, ó, presenteável bem fotografado, boa embalagem. Isso é importante. Por quê? Porque é um público que ele já tem, vamos dizer assim, ele já está estabelecido em termos de gostos, de daquilo que gosta, não é qualquer negocinho, entendeu? Então, assim, esses sinais, eles são importantes, esses símbolos são importantes. E aquela questão do argumento emocional, que são as narrativas, como eu falei para vocês. Então, assim, junho e julho não são 2 meses que eu acho que a gente deve pensar de forma isolada, separadamente. Eu acho que a gente tem que encarar ele como uma temporada, pensar os dois em conjunto, que eles tenham uma ligação para eu poder fazer fluir isso. E quando eu tenho isso, é muito mais fácil, inclusive, de eu determinar uma estratégia de venda. Então, assim, quando a gente começa a não separar São João de julho e tudo mais, a gente começa a considerar tudo isso. A gente não pensa isoladamente numa ação ali de 4, 5 semanas. A gente estende por 2 meses. Fica mais leve de você estruturar isso. Por isso que eu falei, se você puder pegar o cardápio junino e juntar ele com a Copa do Mundo em algumas ocasiões, isso também facilita esse viés tanto de narrativa como de planejamento de produção, que é uma coisa que é fundamental para esse período. E pensar muito nos produtos que você vai fazer, justamente para otimizar. Entendeu? Então, assim, isso é muito interessante a gente pensar. Ó, decidir agora em maio. Por que decidir agora em maio? É aquela história. Quem sai dessa aula hoje com uma decisão tomada que vai encarar esses 2 meses como uma temporada, isso daqui, ó, é muito importante. Então, a gente tem que pensar assim. Escolher as datas que fazem sentido para o teu mix e para o teu cliente ideal. Precisa fazer tudo? Não, não precisa fazer tudo. Mas a partir do momento que eu já sei o que, que eu vou fazer, eu vou começar a pensar, definir produto, quem vai trabalhar em cada uma, sem inventar nada novo. A gente vai usar o que a gente tem aqui e, conforme for, eu agrego com produtos que eu já conheço para dentro daquele universo. O planejamento da comunicação com antecedência para chegar no cliente de forma bem aquecida. Ter uma meta de vendas toda semana. Isso é uma coisa, gente, que eu falo o tempo todo, tanto para as minhas alunas quanto nas aulas que a gente tem aqui. Se você não tem uma meta de venda toda semana, você não chega em lugar nenhum, gente. É super importante a gente ter essa questão dessas metas. Isso é definitivo, porque senão você não chega a lugar nenhum, você fica confusa, vamos dizer assim, você meio que abandona o propósito do negócio, e não é o que a gente quer, vocês concordam? Não é o que a gente quer ação realmente para você ter resultado, para você colher, que senão a coisa fica bandoleira.
Então, assim, dessas datas aqui que a gente viu hoje, eu quero que vocês me digam aqui o que que vocês já têm pensado, né? A gente falou ali logo no começo, mas, por exemplo, do início para agora, o que que vocês já pensaram? Rosângela, que tipo de produto seria legal para ofertar em um kit dos avós? Voucher de maquiagem, massagem seria legal? Cara, eu não trabalharia com voucher de maquiagem, porque é uma coisa muito particular. Nem massagem. Jusce, eu não arriscaria nisso, porque até conforme a idade, a pessoa já está na fase da fisioterapia, nem da massagem, né, gente? Então, por que não pensar em outras coisas que você pudesse complementar dentro desse kit, como, vamos colocar, coisas que você pudesse trazer, até uma personalização, incluir alguma coisa, algum projeto, alguma ideia bem legal, com fotos dos avós e dos netos. Teve um ano aqui, até a Mirtz que fez isso, que foi muito legal, incluiu um livro para registro de memórias, de dos avós, né, com o neto. Então, isso são coisas assim que são interessantes. Pensa na experiência do neto com os avós. Eu acho que isso é uma coisa que é legal de pensar. E você vai agregar. Porque lembrando mais uma vez, é a questão da afetividade, que eu acho que é o ponto de conexão maior em relação a isso. É, é engraçado, assim, lá na escola da minha filha, ela tinha, no quarto ano, né, eles têm um evento muito bonito na escola, que é o Chá dos Avós. Então, durante um bom período antes da preparação do chá dos avós, é um período que eles trabalham muito os laços da família, a árvore genealógica. Ó, mais uma ideia, poderia até criar, por exemplo, assim, um desenho bacana para impresso dentro do produto como uma árvore genealógica, né? Que a criança, que o neto pode completar junto com a avó. Me veio essa ideia agora, que por conta das atividades que a Maria fez. E para cada turma desse quarto ano, era eles faziam um sorteio de um avô e de uma avó que iriam ter uma aula junto, tipo assim, um momento com aquela turma. E a Maria fala que um dos momentos mais especiais que ela já viveu da avó dela foi que, porque a avó dela que foi sorteada. E a avó dela tinha que trazer, levar para a turma alguma habilidade que ela se orgulhava muito. E a avó levou o bordado, né? Que é uma coisa que ela ama de paixão, e levou e vários paninhos tal. E ela ensinou a galera ali, naquele tempinho que ela teve lá com eles abordarem, aí eles fazerem as coisas. E até hoje, para ela, é uma coisa assim que foi muito simbólica em relação a isso. Então, assim, você veja, é uma coisa tão boba, né? E o que eu assim penso que é um exemplo essa atividade da escola com eles é justamente isso. Esse resgate, algum lugar que eles possam resgatar alguma atividade, alguma história, alguma coisa que eles possam conhecer mais os avós. Eu penso nisso. Pensei em ação com salão de beleza e clínica de estética, porque já faço parceria com uma clínica de estética em datas comemorativas. O que você acha, Jussi? Eu não faria isso, principalmente porque é um público mais maduro. E se você analisar um público mais maduro, é um público que já tem fidelidade dos lugares que vai. Ele não iria em qualquer salão, não iria em qualquer clínica de estética. Entendeu? Acho que depende muito da pessoa. Mas pelo padrão do que eu conheço, não acho uma coisa fácil, entendeu? Mirtes, que você é avó.
Mitz é a avó aqui. E Mitz é velha igual eu também. Então, assim, qual que seria a tua opinião em relação a isso? Eu acho que a Mitz ainda está aí. Entendeu? Então, por exemplo, assim, quanto mais madura a pessoa é, mais fidelização e esse tipo de coisa que é muito pessoal, gente. Por isso que vocês precisam conhecer o público. Então, uma coisa que você vai gerar mais interação entre neto e avó, eu acho mais certeiro do que coisas que a avó ou o avô vai fazer fora. Entendeu? Então, assim, é uma coisa nesse negócio. Um bolo com cobertura de porcelana e um kit para eles pintarem juntos. A cobertura de porcelana, aqueles. O que é cobertura de porcelana, gente? É um prato de porcelana? Pintar porcelana? Ah, é aqueles que é com glacê para pintar em cima? Isso? Ah, tá. Agora pensa o seguinte, Cíntia, isso daí você estaria ofertando para um público de crianças dando para os seus avós, né? Lembra também que você tem que pensar em algo que esse eu acho que é uma coisa que é legal também, mas você teria que ter um vídeo explicando isso, ou um manual, uma coisa nesse sentido, para a pessoa saber como fazer isso. É tipo o kit confeiteiro, né, das crianças. Mas é uma coisa que é legal, de repente você consegue, de repente, filmar um netinho fazendo isso com a avó, gera um QR Code com uma mensagem e tal, e para a pessoa assistir, eu acho que é um negócio que fica legal, fica bonitinho. E agora pensa também numa coisa que um adulto pudesse dar para sua avó. Que esse daí acho que funcionaria legal para criança. Exatamente. Marketing tem que pegar na veia da emoção. É bem isso. É bem isso. Por isso que eu acho assim, essa questão de partilha de memória, partilha de experiência, é uma coisa que é legal. Pode dar bem bom isso daí também. Isso, faz isso com a sua neta, grava, transforma esse vídeo, sobe esse vídeo no YouTube, transforma num QR Code e que ele vira o. Ele pode virar o gancho tanto da campanha, como virar o gancho do como que faz, entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu tive na pandemia um kit confeiteiro que a gente fez assim. Eu preparei um kit antes, mandei para aniversariante. A aniversariante, a mãe dela gravando, a aniversariante fez tudo, a mãe dela gravou e ela foi falando com os amiguinhos como que era para fazer, tal, não sei o quê. A gente pegou, transformou isso num QR Code, foi colocado em cima de cada caixinha que foi o kit. Cara, essa ação dela foi muito legal, porque como estava de pandemia, eles só tinham aulas online. E o que que a mãe dela fez? Combinou com as mães de irem no estacionamento da escola e os kits eram entregue para os amigos nos carros. Então, assim, ia passando no estacionamento e ela ia entregando para os amigos no carro, e foi como se ela tivesse uma experiência depois com os amigos mostrando como fazer. Então, foi um troço que ficou bem legal. Ó, a Mirtz colocou, Vó me conta a sua história, foi um sucesso. Mas é justamente música, storytelling, os posts, e bota os produtos ali, e só que é aquela velha história, é o conjunto, né? É o que vende, gente. É o conjunto da ação é que vende, é a história, a narrativa que você coloca. Então, por isso, assim, pensa muito nisso quando você for fazer, quando você for montar.
O que que você quer que transmitir nesse kit? O que que você quer vender? Porque, na verdade, você não está vendendo produto. Você está vendendo uma emoção. Qual é a emoção que você quer gerar? É isso que você tem que pensar. E isso, pensar em tudo. Não só no Dia dos Avós, mas lá na tua festa junina, no teu Dia dos Namorados. Que quando você entende que o teu produto é simplesmente a ponte que vai levar a pessoa aquilo que ela quer, o jogo da venda vira, se transforma em outra coisa completamente diferente, tá? Então, assim, eu espero que eu tenha contribuído com as ideias de vocês aqui, que essa questão toda, assim, é muito importante. É, essas, assim, essas decisões que vocês tomam, às vezes 1 milhão de 10 intenções, eu penso nisso, penso naquilo. Toma uma decisão, cria algo básico, mas muito bem feito, executa isso bem feito, porque isso é o que vai gerar resultado para você nos próximos meses. Até eu coloquei aqui, a venda que você não tem hoje, justamente na oferta que muitas vezes você deixa de fazer. Você não planeja. Então, se você não planejar agora, junho entra atropelado. Se você não planejar agora, talvez julho, que é uma oportunidade, também já vai vir toda truncada. Então, isso que é uma questão que a gente tem que compensar, a pensar com muita clareza. E se vocês quiserem ajuda, justamente nessa parte aí dessas datas, desses meses, eu quero dizer para vocês que agora, no sábado, a gente vai ter o workshop Festa Junina 3x, vai ser ao vivo, né? A gente vai começar no sábado de manhã. A parte da manhã a gente vai ter toda essa parte do planejamento, a parte do cardápio, dando pitaco, trazendo várias ideias para vocês. A gente vai trabalhar isso pela manhã. E no período da tarde, a gente vai ter aula com a Vanessa. A Vanessa vai trazer para a gente esse bolo de pamonha brulê, que é um espetáculo, um bolo de churros, a gente vai ter pé de anjo, a gente vai ter o bolo salgado, que eu tinha comentado com vocês, que é uma coisa que é bem legal para fazer, tá? E isso porque nós temos esse tempo para executar essas 4 receitas, tá? Mas a gente tem já disponível para vocês o e-book com várias outras receitas para complementar isso que a Vanessa vai trazer. Então, vai ter arroz doce, vai ter canjica, vai ter queijadinha, bolo de coco gelado, bolo de paçoca gelado, vai ter brigadeiro de milho verde, vai ter algumas bebidas como chocolate quente, quentão, tudo que você pode complementar aí nas suas cestas. Então, gente, aqui, ó, nós vamos falar da Copa do Mundo, vamos trazer tudo isso daqui para vocês. Então, quem quiser se inscrever, aqui está o QR Code para você se inscrever. E a gente espera vocês lá na sexta-feira. Vou colocar o link para vocês aqui também no chat. E eu tenho alguns minutinhos aqui para vocês para a gente trocar ideias sobre produto para quem quiser, tá bom? Deixa eu voltar a tirar a tela aqui. E você está aberto aqui, ó. Quem quiser tirar alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu trouxe hoje, pode ir mandando aqui no chat. Enquanto isso, eu vou pegar aqui só o site para vocês, para quem quiser fazer a inscrição. Gente, o investimento, ele não é nenhum absurdo, são R$ 47, aí depois quem quiser a gravação, aí tem a diferença, mas ou seja, quem quiser
com a gente. O e-book vem só com as receitas ou com, com todo o conteúdo das aulas? Ali é um e-book de receitas, Eli. A aula, ela é ao vivo. A gente tem depois as transcrições das aulas que a gente manda sempre para vocês, tá? Com a gravação, para quem quiser a gravação. Quem quiser só no ao vivo, aí também tem essa opção. A Janaína já está inscrita. Então vamos lá, gente. Se alguém tem alguma dúvida aqui, vou tirar para vocês aqui. Tenho alguns minutinhos até 11h20 por aí, eu ainda tenho aqui para falar com vocês. Pode mandar aqui para mim, produto, o que que vocês querem aí em relação a esse período? Pode trazer aqui para mim que eu tô disponível para vocês. Vocês ajudou? Quem está aqui ajudou, gente? Eu acho perfeito, Keila, vender canjica, canjica, arroz doce, eu acho perfeito. Você pode justamente pensar o seguinte, nas experiências, nos tamanhos. Olha, eu tenho uma aluna que vende potes de 250 gramas, pote de 500 gramas, entendeu? Ela dá essas duas opções. Olha, o arroz doce eu nunca testei, mas a canjica dá para congelar, gente. Já congelei canjica, fica perfeita. Fica perfeito. O arroz doce eu nunca testei, vou testar. Mas a gente tem que dar uma olhadinha. Janaína gosta dos sacodes, sempre ajuda, né? Então, assim, o bom da gente assim, ter essa troca é que amplia a visão, né, gente? Amplia a visão. Às vezes a gente está tão bitolado numa coisa ali, e às vezes a gente vai trocando, vai trazendo ideias. Nossa, Janaína, você já manda esse pote de cocada cremosa para cá, porque eu vou ter que provar antes de você botar para vender, hein? Cristine, gente, essa minha câmera ela se mexe, gente. Eu tô com câmera nova aqui. De vez em quando dá umas movimentadas aqui, a bicha. Ó, Cristine, já estão me pedindo canjica, sim. Eu vi, gente, no TikTok, tô doida para fazer, vou fazer a qualquer hora aí. É uma canjica com. Eu fiz o ano passado, na verdade, quero fazer de novo. É uma canjica com doce de leite e amendoim. Indecente. Indecente. Eu preciso comprar canjica. E eu salvei ontem um arroz doce com doce de leite também, deve ser o bicho. Então, assim, pensem nessas coisas assim. Olha, teve um ano que eu vendi que ficou muito bom. Por exemplo, assim, eu fiz um coulis de morango que acompanhava, então ele era muito gostoso, porque ele ia cardamomo, tal, então ele tinha um toque de especiaria, né? Então, por exemplo, tinha o arroz doce, mas ele acompanhava o coulis de morango. Divino, entendeu? Então já deu uma sofisticada no negócio para ficar com uma cara mais de rico. As clientes, pelo menos as minhas clientes, o meu perfil de cliente adoravam, adoravam. Então, gente, são coisas assim que vocês podem trazer aquilo que vocês fazem, mas dá uma carinha, de repente, assim, sai do comum dando a tua carinha de negócio. Pipoca gourmet para o kit junino e copa é legal também. Sim, é bem legal, é bem legal. Porque tudo quanto é coisinha assim que você imagina, o pessoal comer ali, ó, de bocadinha, pouquinho, é assim, né? Com a mão ali, isso é uma coisa que é bem legal. No caso das pipocas, eu não sei se rola, por exemplo, assim, de você conseguir que ela fique até colorida, faz um tanto de pipoca verde, um tanto de pipoca amarela, você taca no, na embalagem ela misturada, deve ficar bem legal.
Que mais, gente, que vocês estão de ideia aí? Vocês estão vendo a quantidade de produto que a gente brotou aqui só de falar? A Fini lançou um marshmallow sabor paçoca. Pensei em fazer mini bilo, eu acho que é mini bolo, né? E colocá-los como decoração. Só cuidado para não ficar, Keila, com aquelas caras de confeitaria de pacote, tipo aqueles ovo horroroso que ficam tacando tudo quanto é coisa pronta em cima, assim, sabe? Ah, pode funcionar, mas assim, cuidado com a estética. Eli Neves, tem como fazer coloridas, já vou anotar aqui as ideias. Isso, faz mesmo. Gente, eu tô vendo no TikTok, eu não sei se vocês já viram, é, é um tal de agora, um cheeseburger feito de bolo, aí bota uma ganache como, a branca como o creme branco, como se fosse maionese, aí o hambúrguer é por exemplo, assim, é um brigadeiro no formato de hambúrguer, com granulado, aí vai montando, ou seja, bolo embaixo, bolo em cima, aí embrulha no papel de hambúrguer. Vocês já viram esse trem, gente? Sangue de Jesus. Isso, um hambúrguer doce. Ele, no combo junino, funciona colocar feijão tropeiro. Amiga, você mora onde, hein? Isso depende muito da tua região também. Eu amo feijão tropeiro de paixão, mas pensa o seguinte, vamos pensar aqui, vamos pensar, voltar à questão do consumo, né? Então, assim, o que que eu imagino? Esses kits juninos, provavelmente, eles vão ser consumidos talvez à tardinha, para noite, entendeu? Será que rola feijão tropeiro em kit junino? Então, é isso que você tem que ver, entendeu, Eli? Por exemplo, assim, aqui a gente come muito feijão tropeiro, aqui no Espírito Santo, mas não acho que na festa junina eu vou encontrar feijão tropeiro. Então, mas, por exemplo, assim, você mora no Nordeste, você está falando que é uma coisa forte. Então, fia, taca o feijão tropeiro no povo, entendeu? Então, assim, depende muito do contexto e da região. Isso é muito importante. É igual assim, aqui, por exemplo, no Espírito Santo, o quentão deles é de cachaça. Eu acho o fim dos tempos. Por quê? Eu cresci vendo quentão lá no sul, festa junina, quentão de vinho. Entendeu? Aqui eles nem conhecem. Então, assim, a gente tem que pensar muito da questão da regionalidade. Esse país é imenso, então tem muitos hábitos de consumo que são bem diferentes, tá? Por exemplo, vocês terem uma ideia, feijão tropeiro aqui é servido no, no, no churrasco. Lá em Santa Catarina, que é da onde eu venho, o povo nem sabe o que é feijão tropeiro. Entendeu? Então, assim, é isso que é muito menos um churrasco. Então, assim, é isso que a gente tem que perceber a regionalidade, né? Ó, por exemplo, é Maria Isabel, não faço ideia o que que seja Maria Isabel, gente. Maria Isabel é uma moça para mim. Paçoca creme de galinha também, Deus é mais, não sei o que que seria. Inclusive arrumadinho com os três. Então, pensa nisso, filha. Bota aí o que que faz sentido com a questão da tua regionalidade. Não sei o que que é Maria Isabel, gente. Pelo amor de Deus, vou comer a Maria Isabel. Que porra é essa? Explica pra nós aí o que que é Maria Isabel. É arroz com carne, ó. Arroz com carne de sol. Creme de galinha ou creme de frango. Pois é, olha só, uma coisa que eu já vi, por exemplo, de um tio meu que era do Rio Grande do Sul. Ele fazia paçoca com charque. Não era paçoca de amendoim. Ele chamava de paçoca. Não sei o que, era socar a carne de charque num pilão lá. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, gente.
a gente tem um país assim muito, muito grande, com muita, com muitas características peculiares de lugar para lugar. Então, assim, tudo que a gente traz aqui é algo assim, vamos dizer assim, via de regra, mas ajuste ao teu lugar para poder fazer sentido, né? Faz o que tem de acordo. Aqui tem paçoca de pinhão salgado, gente. Eu amo pinhão. E pinhão, por exemplo, aqui no Espírito Santo é algo difícil. Então, quando chegava só no hortifruti que eu encontrava, o hortifruti fechou agora. E quando chegava no hortifruti, às vezes já estava velho. Então, não era aquele pinhão fresquinho, né? Eu amo pinhão, eu amo pinhão. Tem, olha, sei lá quanto tempo que eu não como pinhão. Tem que ter uma aluna aí, ó, paranaense, para me mandar aí catar uns pinhão embaixo das araucárias lá e mandar para mim. Amo de paixão. Então, por exemplo, assim, ó, ó, eu lembro, nossa senhora, eu lembro quando a gente saía da faculdade, na beira da estrada, porque eu estudava em Joinville e morava em São Francisco do Sul. Então, na beira da estrada tinha uns tonel, assim, tipo umas latas gigantes que ficava cozinhando aquele pinhão na beira da estrada. Gente, que coisa mais maravilhosa aquilo lá, só de lembrar. Pois é, na nasci de Joinville. Então, filha, eu estudei, fiz todo o meu ensino médio em Joinville, fiz minha faculdade em Joinville, tudo em Joinville. Estudei, sou cria aí do Colégio Bom Jesus e da antiga, hoje é Univille, né? Era FURG na época. Mas manda lá, gente, alguém mais que eu possa ajudar? Senão eu vou embora, vou caçar meu rumo aqui. Então, assim, é bem isso. Tem coisas assim que são muito características, é muito, muito legal, assim. E às vezes, né, gente, às vezes você tá fora até do teu lugar de origem. E às vezes trazer alguma coisa sua, regional, é um negócio que é interessante. Galera lá de Pernambuco, de repente fazer uma variação de bolo de rolo, colocar junto, tudo é legal de ir pensando e incorporando as coisas. Então, acho que vamos encerrar por aqui, né? Nenhuma dúvida. Conto com vocês sábado para a gente trocar mais ideia lá no nosso treinamento sobre tudo isso, que com certeza a gente vai ter mais tempo aí de, vamos dizer assim, destrinchar todas essas datas com mais tempo, né? Que a gente vai ver especificamente isso. E lógico que a gente vai trazer muitas ideias de produtos, que é bem legal para vocês também desenvolverem pensamento, a gente trocar ideia do que colocar, do que não colocar. Então, estou esperando por vocês. Tá certo? Então, um beijinho no coração. Até a próxima. Ixi, peraí, surgiu agora uma pergunta. Dia dos Namorados, estou pensando em fazer uma cesta com casadinho vermelho e brigadeiro branco, coração, bolacha decorada, um porta-retrato personalizado. Sem dúvida, se coloca chocolate quente, sugestão de outra coisa. Rúbia tem que pensar muito bem, como eu falei, o teu público, entendeu? Se fizer sentido essa experiência de consumo, né? Dá uma analisada bem boa. Chocolate quente é uma coisa que é legal, mas aí você fica pensando, será que o meu povo, meus namorados vão querer tomar chocolate quente na hora da comemoração? Ou isso vai ser para dar um presente para consumir pela manhã? Como é que vai ser isso? É sempre pensando nisso, gente, a experiência de consumo, tá certo? Então, tô indo, a gente se encontra no sábado, então. Beijo no coração.